Eu realmente espero que o áudio não fique estourado, porque eu não... é minha primeira vez fazendo isso. Então, se o áudio ficar um pouco ruim, vocês já sabem. Oi, amigos. Eu já queria fazer esse vídeo há um tempinho, porque... Não um tempinho, faz um tempo que eu tô querendo gravar um vídeo assim, mais despojado, só falando coisas que vêm na minha cabeça. E eu acendi uma vela pra dar uma vibezinha, pra eu ficar mais confortável em relação ao que eu vou falar. E eu tenho umas ideias na mente, mas ao mesmo tempo são incertas. Então talvez esse vídeo fique um pouco confuso, eu nem sei se vou postar, na verdade. Mas eu acho que eu vou postar, porque é bom ter um vídeo meio assim. E quem sabe isso não vira até um quadro de eu falando coisas que vêm na minha mente. O ano de 2024 pra mim foi um ano com muitas expectativas. E algumas delas, ou bastantes, não sei se bastantes, mas algumas delas não foram tão do jeito que eu esperava. Eu tava criando uma expectativa muito alta nesse ano. E me frustrou um pouco de eu não conseguir realizá-las, ou talvez eu deixar pra depois. Eu tenho muito problema com procrastinação, eu tô realmente tentando mudar isso, ó. Eu sei que esse ano, foram um dos melhores... Não vou dizer dos melhores anos da minha vida, mas até então foi um ano muito bom. Parece que foi um ano 50-50, sabe? Ao mesmo tempo que aconteceu muita coisa boa, aconteceu muitas coisas que me deixaram bem triste. E eu fui lidando com isso, eu não sei se eu lidei da melhor forma, eu não sei se eu empurrei com a barriga e não senti tudo que eu deveria ter sentido. Mas aqui estamos. Eu tenho completa noção de que eu ainda sou uma adolescente, muita coisa ainda vai mudar na minha vida, que eu tenho muita coisa pra viver ainda. Mas tem experiências que parece que elas não condizem com a nossa idade. Ou traumas, assim, sabe? Traumas, assim, que você passa durante um momento da sua vida que talvez em nenhum momento deveria ser passado, né? Sei lá, acho que quando você é adolescente, você vê as coisas de uma maneira muito intensa. Não só em geral mesmo, sabe? Não só uma pessoa que vive intensamente, mas em geral acho que você tem tendência de ver a vida de uma forma mais intensa na adolescência, por conta dos hormônios e coisas assim. E foi um ano muito, 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 muito intenso também. Eu percebo que o mundo tá muito 880 também, mas eu não sei se eu quero realmente dialogar sobre isso. Eu quero muito fazer um vídeo sobre personalidade, sobre o quanto as pessoas elas estão rasas, assim, quanto elas estão sendo influenciadas. Eu realmente tenho muita coisa pra falar sobre isso, só que eu quero me organizar melhor nisso ainda do que eu só sair falando o que eu penso na minha cabeça. Eu quero estudar mais sobre isso também. Tanta coisa que você olha que você fica, meu Deus, isso realmente está acontecendo, as pessoas realmente estão dando palco pra isso. Tanto conteúdo vazio, não só o conteúdo da internet, mas o conteúdo das pessoas em geral. Então, está vazio, sabe? São muitas pessoas que se deixam influenciar por tendências, por moda, ou sei lá, sabe? São... não sei. Ai, eu falei que eu não ia falar sobre personalidade, mas tá dando uma vontadezinha aqui de falar. Assim, parece que as pessoas, elas são muito iguais, sabe? Eu não sei se é o meu círculo social ou se, sei lá, mas parece que é muito da mesma coisa. É claro que tem pessoas que se destacam, não são todas, obviamente. Mas, não sei, parece que é sempre o mesmo estereótipo, sabe? E eu não tô falando não só de TikTok, mas... é de TikTok, sim, sua maioria é de TikTok. Assim, o humor é parecido, os pensamentos são parecidos, as vestimentas às vezes são parecidas, aí mistura uma coisa de política e... não sei, é complicado. E viver no ano de 2024, tendo 16 anos, sabendo que a cada hora é uma tendência nova, que a cada hora as pessoas elas gostam de uma coisa, gostam de outra, estranho, porque eu vejo o que tá mais em alta, assim, eu
penso, se eu me identifico ou não. Também tem muita questão de que as pessoas, elas realmente estão deixando de ter senso crítico, né? Tipo, eu acho que elas estão se tornando tão influenciáveis que decorrentes de... Meu Deus, será que tá gravando aqui? Tá gravando. Decorrentes de certas situações, parece que as pessoas, elas já têm um pensamento pré-determinado sobre aquilo. Sobre, sei lá, diversos acontecimentos, e você vê as pessoas, elas têm sempre a mesma opinião sobre aquilo. E eu não tô dizendo nem de coisas morais, entendeu? De ideias morais, porque eu acredito muito que você tem que ter um certo limite quando você dá a sua opinião e que você tem que respeitar as outras pessoas acima de tudo. Mas tem situações em que você não... Sabe, você só tá dentro daquela caixinha e não é necessariamente um pensamento crítico formado por você. Você só é influenciado por outras pessoas que têm aquele mesmo pensamento. É o sentido de, eu não sei exatamente sobre isso, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre isso e logo eu já tenho a mesma opinião que essa pessoa. Mas eu também não procurei saber as outras opiniões, eu não procurei saber os fatos daquela determinada coisa que aconteceu. Eu só vou seguir o fluxo. Fluxo. Eu quero pensar como a Ana Beatriz de agora vê o mundo, entende? Sem todas as críticas, sem todas as qualidades que eu tô vendo, só como tá, como eu penso sobre ele. Eu acho que eu nunca parei e pensei muito sobre isso. Eu sempre tenho críticas a fazer, porque eu acho mais interessante do que vir falar qualidade, mas claro que tem qualidade. Eu acho que sempre tem o yin e o yang, né? Sempre tem os opostos. Nunca a vida é tão monótona. Uma coisa que eu acho pertinente é a forma que as pessoas, elas não parecem estar em situações que as pessoas, elas deveriam dar importância, elas não dão. Em situações que talvez sejam um pouco insignificantes, elas dão muita importância. Tipo, eu acho que as pessoas, elas recebem tantas informações que elas vão perdendo o seu senso moral, a sua empatia com o ser humano. Com a internet a gente vê tanta coisa, a gente tá sujeito a ver tanta coisa boa, tanta coisa ruim. Mas também a gente tá sujeito a ouvir a opinião das pessoas decorrente a isso. As pessoas, elas parecem só estar aceitando cada fato que acontece, só estar empurrando com a barriga. Coisas absurdas, sabe? Coisas que realmente deveriam ter uma certa importância, que as pessoas deveriam estar falando sobre. Elas só não se importam. Elas só querem o próprio prazer delas. Elas só se importam com coisas momentâneas. Nossa, uma coisa que eu queria falar. O quanto que as pessoas, elas estão se importando com coisas momentâneas, coisas que não vão levar elas a nenhum lugar, ou conteúdos tão rasos que você fica o dia inteiro explorando, não sei se tá certo, que você fica rodando assim, passando, vendo conteúdo e você fica, meu Deus, o que é aquilo? O que faz a pessoa produzir aquele tipo de conteúdo? Porque são coisas tão superficiais, tão rasas, tão por engajamento, que até, tipo assim, eu percebo muito isso em conteúdos que objetificam mulheres, que são mulheres seminuas, ou como que se tornou tão comum a sensualidade, sabe? E tipo assim, eu acho que... Eu não sei se eu tenho um pensamento 100% formado sobre isso, mas eu acho que você expor da forma que está sendo exposto é uma coisa tão rasa, sabe? São prazeres tão rasos que não tem sentido. E você achar que, empoderamento, não sei o que tipo assim, mulheres que expõem demais o seu corpo, seu empoderamento. É claro que cada pessoa pode fazer o que quiser, e eu sou completamente aberta sobre isso, de você poder ir lá e vestir o que você quiser. Mas eu acho que se torna diferente quando você faz aquilo não por você, mas por atenção, sabe? Por engajamento, por curtida.
Talvez seja até uma forma de você validar a si mesmo. Sei lá, é muito complicado, sabe? Um adendo. Quando eu tava falando sobre sexualizar, eu também quis falar sobre pessoas menores, pessoas de menor. Porque também tem muito isso, né, de meninas novas se sensualizando no TikTok. E isso é tão problemático, sabe? Porque você percebe que a mente das pessoas está realmente corrompida. Eu não culpo as meninas que fazem esse tipo de conteúdo necessariamente. Eu acho que, tipo assim, depende muito da vivência de cada um, de você ganhar maturidade mais cedo ou mais tarde. Mas a culpa é exatamente dos pais, exatamente das pessoas com mais intenções que consomem esse tipo de conteúdo. E é isso, a mente das pessoas está muito, muito, muito corrompida. E uma menina que se sensualiza com 14, 15 anos, 16, ela tá fadada a ter muitos traumas quando envelhecer. Porque você percebe que é algo que não vale a pena, que são atenções momentâneas, que as pessoas elas não estão ali pelo que você, pela sua personalidade, mas sim pelo seu corpo. E acho que isso se abrange a muito tipo de conteúdo que é sensacionalista, que faz coisas por engajamento. Eu quero falar o que eu tô vendo atualmente no mundo. E não tem como eu, como na cabeça de uma adolescente, falar sobre só um tema. Sobre internet, sobre cultura pop. Acho que não tem como, porque a mente humana, ela... O mundo é muita coisa, né? Então não tem como eu definir ele numa caixinha. Outro tema que eu gostaria de falar, e não só sobre música nacional, mas sobre internacional também, sobre como a música em geral tá se perdendo. Eu tenho muitas críticas a fazer sobre conteúdo rápido, porque eu acho que é uma coisa que vai deteriorando a mente das pessoas. Eu acho que, é claro, se você ter a capacidade de não ficar doente com aquilo, sabe? Ótimo, perfeito. Mas eu acho que a maioria das pessoas não são assim. E muita gente fala, né, sobre conteúdo rápido. Mas no âmbito musical tem muita coisa a ser falada. Porque as músicas de hoje em dia, elas estão sendo criadas exatamente para isso, sabe? Para ser uma música que vai ser usada em uma certa parte num vídeo do TikTok. 1 minuto. Perceber que a música, ela perdeu um pouco do seu sentido. Não que é para ter sentido, é arte. A arte é interpretada de formas diferentes por diferentes pessoas. Música, se você gostar, você ouve mesmo, entendeu? Não tem o porquê. Mas eu sinto um pouco de falta de pessoas que realmente que procuravam ter uma alma, sabe? Como MPB. Tem letras do Tom Jobim que elas foram estudadas por universidades lá de fora, por conta da interpretação, por conta do que se estava falando. E... Ai, MPB é muito bom, muito bom. Eu não digo isso nem só em músicas nacionais como o funk, o forró também, que se popularizou bastante, mas qual que se popularizou, tipo assim, em alta no TikTok? Acho que é isso. Eu tô falando sobre músicas internacionais também, porque se você for pesquisar músicas assim que são tocadas assim nos Estados Unidos, em outros países, você vê que as letras são horrivelmente iguais às nacionais. O Tim Maia, uma vez ele disse que a MPB brasileira
Ela era uma das melhores músicas que existiam no planeta, só que ela não era tão reconhecida. A música brasileira é a música mais bonita do mundo e a menos divulgada do mundo. É a mais bonita, a mais harmônica, a mais rítmica, a mais criativa e a menos divulgada devido à cabeça dessa rapaziada que cisma de enquadrar tudo e limitar tudo. Talvez eu bote o vídeo aí, porque eu não sei se eu tô falando certo. Eu tô pegando coisa na minha cabeça. Não sufoque o artigo. Eu acho que eu tinha mais coisa pra falar, mas eu também não quero ficar me estendendo tanto. Eu não sei se esse vídeo ficou tão bom. Porque exatamente isso, são coisas da minha cabeça. Coisas que eu vou me lembrando dali, que eu vi dali, que eu peguei dali, que eu pensei, que eu raciocinei sobre, eu tive uma determinada conclusão. Mas é isso. Olhem a minha capinha. Maneira, né? Maneira. Um beijo. Eu tenho 16 anos e eu não olhei muito pra câmera nesse vídeo.